Boa noite a todos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Roberto Magalhães com mais um quadro Palavras que Edificam. Ah, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar fazendo essa live. Quero também agradecer a todos que nos assistiram ontem, também nos assiste hoje. E eu quero aproveitar aqui também, porque ontem eu agradeci aos profissionais da saúde e quando terminou a minha esposa me avisou, não somente os profissionais da área da saúde, nós temos também os profissionais que trabalham em supermercado, em posto de combustível, a polícia militar em todos os estados, o exército e vários outros profissionais que não pararam de trabalhar porque são serviços essenciais que não podem parar. Então, nós parabenizamos essas pessoas e louvamos a Deus eles que, enquanto nós estamos confinados em casa, eles estão indo para servir a sociedade. Então, que Deus possa abençoar grandemente a vida dessas pessoas. Eu quero agradecer a Deus, está conosco já a irmã Francilene, né? Que Deus abençoe a vida dela, ele dá Demontese, hoje às 17h30. Eu estive ali pregando a palavra do Senhor no culto online da Demontese, né? E graças a Deus foi uma bênção ali. Pregamos a palavra do Senhor. Tem mais pessoas chegando aqui com a gente, né? Já chegou a Ivna também, a noiva do meu cunhado Luan, com a gente. Acredito que mais pessoas vão entrar aí. O Luan já entrou aí, o meu cunhado, e a minha esposa também está aí conosco. E acredito que essa ferramenta que nós estamos usando é uma ferramenta para que nós possamos levar uma palavra dentro da sua casa, nesse momento que os templos estão fechados, né, devido a um decreto dos governadores. E esse foi um meio que eu encontrei para quê? Para a gente estar pregando a palavra de Deus, estar propagando o evangelho do Senhor para todas as pessoas que são simpatizantes desse evangelho. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma história muito edificante, tá? Que está no livro de Isaías, a irmã Eliette entrando aí também, que está no livro de Isaías, capítulo 38. Eu quero ler aqui para você, para logo em seguida a gente estar falando um pouco dessa história. Isaías 38 diz assim: naqueles dias, à beira da morte, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então, a palavra do vá e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Meus queridos e amados, nós estamos diante de um texto que nos ensina muitas coisas. O texto relata a história do rei Ezequias. Olha para você ver que história interessante. O rei estava muito doente. Alguns historiadores vão dizer que ele estava com uma úlcera. Uma úlcera naquele tempo era como um câncer hoje. E segundo o texto aqui, o rei estava já em estado terminal. E era costume dos reis naquela época, quando eles estavam doentes, eles chamavam os profetas, chamavam os videntes, de acordo com a sua fé. E o rei Ezequias pediu para chamar Isaías. E quando Isaías chega no palácio e vai visitar o rei Ezequias,
Eu imagino que o rei está esperando do profeta uma palavra de cura, porque ninguém que está doente numa UTI espera alguém chegar ali com uma palavra ruim, com uma palavra contrária. Não, nós esperamos sempre palavras que vai nos ajudar, que vai nos colocar para cima. E o profeta Isaías, quando ele chega até o rei Ezequias, ele fala para o rei: olha, rei, assim diz o Senhor. Ele está querendo deixar claro para o rei o quê? Eu não vim aqui dizer nada de mim. Eu vim aqui dizer aquilo que Deus está mandando. Eu não vim aqui expressar a minha vontade, porque a minha vontade, rei, era que o Senhor fosse curado. Mas eu venho aqui como profeta expressar a vontade de Deus. E Deus manda te dizer que essa sua enfermidade ela é para a morte. O Senhor não vai mais levantar desse leito, o Senhor vai morrer. Olha para você ver o que o profeta Isaías está falando para um homem que já está num estado terminal, que já está numa situação de saúde, já está no final da sua vida. Olha o que o profeta vai dizer para ele. Talvez se tivesse alguém ali do lado, falaria: Isaías, você é muito inconveniente. Como é que você chega, o homem já doente, você fala para ele que ele vai morrer, que ele não vai mais levantar daí, que ele põe em ordem a sua casa, que foi Deus que disse. Talvez muitos pensariam assim. E Isaías, quando ele dá essa sentença, que isso é uma sentença de morte. Ele chegou para dizer: olha, Deus mandou dizer para você que você vai morrer. É literal o texto. E quando Isaías sai para ir embora para sua casa, o texto diz que o rei Ezequias, ele vira o rosto para a parede e ele começa a orar ao Senhor, e ele começa a conversar com o Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido, e com fidelidade, com devoção. O texto diz que o rei está chorando muito, amargamente, que o rei está triste, ele está clamando para Deus, chorando, entregando para Deus e dizendo para Deus. E a palavra diz que Deus fala então o profeta Isaías, em outras traduções fala que o profeta já estava passando lá embaixo no átrio do templo para sair do palácio. E Deus vai e fala para o profeta Isaías: volta lá e fala para o meu servo Ezequias que eu estou curando ele e estou dando mais 15 anos de vida. Olha para você ver que coisa maravilhosa. Olha para você ver que coisa fantástica. Eu quero que você raciocina comigo agora. Quando o profeta Isaías chega e fala para o rei que ele ia morrer, que Deus havia falado que ele ia morrer, só tinha dois caminhos aqui para o rei. O primeiro caminho era ele começar a chorar e lamentar e se despedir da sua família, como muitos de nós faria nos dias de hoje. E o outro caminho, Senhor, o que o rei escolheu? O rei não escolheu. O rei não escolheu murmurar. O rei não se deu por vencido. A profecia de um grande profeta, o rei foi fazer a contraprova. Ele foi clamar para Deus. Por que ele foi clamar? Porque ele conhece Deus, ele tinha intimidade com Deus. Mas por que você fala que ele tinha intimidade com Deus? Porque a oração dele, ele está conversando com Deus. Oração é conversar com Deus. E ele está dizendo para Deus: Senhor, sentenciar a morte, você vai voltar lá agora e vai dizer para ele que ele vai viver. O que eu aprendo nessa hora que o mundo passa por uma dificuldade grande? O que eu aprendo nesse momento que as pessoas choram, que as pessoas estão desesperadas? Eu quero dizer para você, existe dois caminhos: o caminho do desespero, o caminho da angústia, o caminho da murmuração, e existe também o caminho de você clamar a Deus, o caminho do altar, o caminho do céu, o caminho de você dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu não vou aceitar essa situação sobre a minha família, eu não vou aceitar essa situação na minha casa, no meu casamento, eu não vou aceitar, Senhor, esse câncer, eu não vou aceitar isso no meu filho. Existem dois caminhos. O rei tomou o caminho certo, tomou o caminho do diálogo com Deus. Ele não tomou o desespero, ele não tomou o caminho de começar a murmurar. E eu quero perguntar para você nessa hora: qual o caminho que você tem tomado nos momentos de angústia da sua vida?
nos momentos de dificuldade da sua vida? Qual o caminho que você tem tomado? Qual a sua atitude? O rei teve uma atitude em meio a uma profecia forte de um grande profeta. Um profeta respeitado que era o profeta Isaías. Mas mesmo diante de uma profecia de um homem respeitado, de um homem de Deus, o rei teve uma atitude de um homem de fé. Ele foi falar para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. A sua vida só importa para Deus. Os teus problemas só interessam para Deus. Conta para Deus o que você está passando. Conta para Deus o que está acontecendo no seu relacionamento. Conta para Deus os teus problemas, entrega para Deus, porque só Ele tem solução, só Ele pode transformar, só Ele pode tornar viver aquilo que está morto, só Ele pode curar aquilo que a medicina não pode curar. Então eu quero que você fique com essa palavra nessa noite e tenha a mesma atitude que esse rei. Na hora que viu uma resposta, como veio uma resposta numa notícia, olha a notícia para o rei. Você estava me esperando para saber o que Deus está dizendo? Pois o que Deus tem para dizer é que você vai morrer. Olha a notícia. É uma sentença de morte. Mas diante de uma notícia mal dessa, o rei foi clamar a Deus. Então quero dizer para você, os dias são difíceis. Não vem coisa boa por aí. Nós vemos aí preparando vários leitos em estádios. Nós sabemos que eles se preparam para uma grande pandemia. Mas eu quero dizer para você, existe o caminho de Deus. Existe a amizade de Deus. Seja íntimo de Deus. Seja amigo de Deus. Tenha intimidade com Deus como esse rei tinha. Para falar diretamente com Deus. Para você conseguir gerar na tua vida e na tua família um grande milagre. O que eu aprendo com o rei Ezequias é que ele é um provocador de milagre. Provoque o milagre de Deus na sua vida. Eu quero orar para você, por você nessa hora, orar pela tua família, orar por esse planeta, orar por esse Brasil, num momento em que os nossos governantes não se entendem, mas nós sabemos que ainda que eles não se entendem, Deus está no controle de todas as coisas. Ore comigo. Deus poderoso e eterno Pai, nós queremos te adorar pela beleza da tua santidade. Nós queremos agora apresentar o planeta Terra, Senhor, as nações que nesse momento choram, que nesse momento tem medo, Pai, essa grande pandemia, essa crise mundial que tem assolado as famílias, assolado as pessoas, pessoas morrem em todos os países devido a esse coronavírus, mas eu quero nessa hora interceder por esse planeta, eu quero interceder por essa nação chamada Brasil, ó Deus amado, que o Senhor possa, Pai, intervir na nossa nação, possa abrir uma porta onde não tem porta, Deus, essa nação parada, pessoas passando fome, pessoas, ó Deus amado, que estão na miséria, pessoas que estão com a mão na cabeça porque não tem um alimento para dar para o seu filho, e eu quero clamar a Ti nessa noite, ó Pai, abençoa essa nação, ó Deus amado, nos livra desse grande mal que está vindo aí, essa peste, esse vírus, ó, que as pessoas estão temendo, Senhor, nos livra dele, ó Pai, para que nós possamos, Deus, ter uma vida normal novamente, para que o país possa voltar a funcionar, Senhor, porque pessoas estão clamando, pessoas estão chorando, pessoas estão desesperadas. E eu quero nessa hora, Deus, te apresentar cada lar por esse Brasil, Senhor, cada lar, ó Pai amado, nesse planeta, família que perdeu o filho, perdeu a mãe, perdeu o pai por essa. Eu quero apresentar agora que o teu Espírito Santo, ele possa confortar corações que estão chorando nesse momento, pessoas que estão com um ente querido, com esse vírus internado em estado grave. Nós queremos apresentar agora a Ti, Senhor, entregar esse planeta nas Tuas mãos, entregar a nossa vida, entregar a nossa família, o nosso trabalho nas Tuas mãos. Senhor, abençoa grandemente, nos cobre, nos protege, ainda que nós venhamos a ser infectados por esse vírus, mas que a Tua graça, que a Tua presença, ela possa estar ao nosso lado.
Meu Deus, eu te agradeço grandemente, ó Pai, pela tua presença. Te agradeço grandemente, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amados, quero agradecer a presença de todos, o Alain, meu cunhado, que trabalha no hospital, a irmã Eliette, ali do Rio de Janeiro, a Ivna, a minha esposa, o Luan, o Mauro, meu amigo Mauro, o meu irmão Marcelo, lá do Paraná, minha irmã Andréia, e todos aqueles que têm tirado um tempo para nos ouvir esse quadro que Deus colocou no meu coração, que é o quadro Palavras que Edifica. Manda um abraço, viu, para todos aí na sua casa, tá? Deus abençoe. E compartilhe esse trabalho, compartilhe no seu Face para que essa palavra chegue em outros lares. E eu acredito que em tudo Deus tem um propósito. Amanhã nós estaremos de volta, no mesmo horário, às 8 da noite. Que Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigado pela presença.